Olá, amigos, a todos que já estão entrando aqui conosco, meu muito boa noite. Esse é mais um Painel Política com Tex Willer e hoje nós vamos entrevistar o professor Geraldo Pedro da Costa Filho, o professor Geraldão, que a gente havia tentado conversar com ele na sexta passada, mas por problemas de conexão a gente não teve muito sucesso. Então vamos aguardar o pessoal entrar. Obrigado a todos que já estão online conosco, Orlando Silva, o Gerson, o Rômulo Castelo Branco. Rômulo, um abraço para você, meu amigo. Nós vamos aguardar só o professor Geraldo entrar aqui e o bate-papo de hoje vai ser muito polêmico, muito importante. Nós vamos falar sobre universidade, sociologia, comunismo, por que as universidades hoje são tão cheias de ideologias de esquerda. Vai ser um bate-papo muito legal. Então vamos aguardar só o professor Geraldo entrar e aí a gente vai fazer esse programa com o professor Geraldo, viu? Boa noite, Nicolas. O Nicolas está ao vivo também conosco aqui. Vamos só aguardar o professor Geraldão entrar aqui agora, né? Pronto, o professor Geraldo já está conosco. Vamos só aguardar ele sinalizar aqui para conversar conosco. Pronto. Ok, Estamos ao vivo com o professor Geraldo. Tudo bom, professor Geraldo? beleza. Tá dando a ajeitada ainda? Beleza. Tá Ok. ótimo, Pronto? professor. Tranquilo? Boa noite a todos que Beleza. estão ao vivo conosco. Boa noite, professor Geraldo. É um prazer estar com o senhor nesse programa que a gente tem conversado, debatido bastante ideias com pessoas da sociedade. Já estivemos aqui com o Roger Jacó, com o professor Alex Marinho, com o professor Diderot. E hoje eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o professor Geraldo Pedro da Costa Filho, mais conhecido nos corredores da Universidade Federal do Delta do Parnaíba como Geraldão. Tudo bom, professor Geraldo? Fique à vontade. O professor Geraldo, que Tudo é bom? Boa noite. sociólogo. Pode ficar à vontade, professor, se apresentar às pessoas e vamos tentar O áudio tá conversar bom? O aqui. áudio tá legal? O O áudio áudio tá está bem? ótimo, professor. Está ótimo. Bom, boa noite, amigo Tex. É um prazer, a satisfação estar aqui com você no seu programa, um programa extremamente positivo para a sociedade parnaibana e sociedade brasileira. Eu sou Geraldo Filho, eu sou formado pela Universidade Federal do Ceará, bacharelado, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Ceará e, e trabalho ao longo do tempo com linhas de pesquisa, principalmente sociologia e antropologia, observando processos de socialização, desenvolvimento de sociedades, processos de socialização, e nos últimos 10 anos eu fiz uma aproximação com a biologia evolutiva e a neurociência, não é? Que é um ramo Sim. da sociologia pouco conhecido no Brasil, desenvolvido nos Estados Unidos, que se chama sociobiologia, né? que começou com a biologia evolutiva nos Estados Unidos, a partir de um grande autor ainda vivo, o professor Edward Wilson, né? Que escreveu um livro em 1975 chamado Sociobiologia, um livro pouquíssimo conhecido no Brasil. Esse livro eu tomei conhecimento disso e nos últimos 10 anos eu comecei a trabalhar com sociobiologia, que é uma junção, né, da sociologia, da antropologia, com a biologia evolutiva e daí a neurociência. Né? Sim. É uma das Universidade Federal do Piauí, agora a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, e espero dar uma contribuição aí. Participo, né, como eu gosto. Aliás, não é que eu gosto de dizer, é uma classificação dos chamados intelectuais, né? Então, chama-se intelectuais públicos, são aqueles que se manifestam
de dentro da universidade para a sociedade. Então, desde 2000 e, se eu não me engano, 2003, 2005, que eu escrevo em blogs, né? Em blogs. Então, eu já tenho mais de 90 artigos publicados, né, em blogs, que é uma maneira do trabalho científico sair de dentro das universidades e Da atingir a academia. sociedade, que, afinal de contas, é quem financia, né, a sociedade. As pessoas esquecem disso. Sim, Né? verdade. Que as universidades públicas não são gratuitas, elas são financiadas pela sociedade. Sim. Portanto, os profissionais da universidade, eles devem satisfação à sociedade. E aí, uma maneira que eu encontrei de me comunicar com a sociedade foi escrever em blogs, atividade que eu venho fazendo com muito prazer, aí desde 2003, acumulando ao longo do período aí quase 90 e poucos artigos, né? Professor, o senhor tocou num assunto que eu acho deveras importante. Quando nós tratamos sobre universidade, o que muitas vezes ressoa, ecoa na sociedade é que a universidade é um local, é um castelo. E as pessoas que participam da universidade, sejam elas professores ou até mesmo alunos, são protegidos por o sistema universitário. Eles estariam encastelados, né? E pensando nisso, a universidade, assim, no meu ponto de vista, e muitas vezes a sociedade também pensa isso, ela parece muitas das vezes que o seu produto, o seu ensinamento é um ensinamento exclusivo apenas para quem está dentro da universidade. E dentro dessa percepção, nós temos aí ideologias que se perpetuaram dentro da universidade de uma maneira absurda, com muita força, e aí eu já lhe lanço a pergunta, por que a maioria das universidades atuais, universidades públicas atuais, elas são muito voltadas a ideologias de esquerda, a uma sociologia de esquerda, a movimentos sociais de esquerda, e quando pensamos diferente desse modelo, nós somos rapidamente ali crucificados, ou colocados em uma situação vexatória por conta de pensar diferente. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Sob pena de me alongar um pouquinho, eu vou te dar uma explicação, tecer alguns comentários, porque... O senhor pode ficar à vontade, professor Geraldo. Ok, porque isso não é um processo isolado do Brasil, né? Na verdade, as origens disso vêm da Europa, tá certo? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Porque aí houve como você sabe, né, nós fazemos parte do mundo ocidental. O Brasil faz parte do mundo ocidental. Sim. Certo? Então, muito do que acontece aqui é um reflexo dos centros mais desenvolvidos, como Europa e Estados Unidos. Então, nesse caso particular que você me perguntou, na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma conscientização por parte dos partidos políticos de esquerda, né, os partidos comunistas, os partidos socialistas, os partidos trabalhistas, né, que são dominações, mas que denominações em torno de um eixo só, que é o eixo socialista. Né? Eles se conscientizaram que o mundo depois da Segunda Guerra Mundial não se configurava mais como possível de se implementar grandes revoluções nos moldes do que aconteceu na Rússia de 1917 e que a partir dali gerou a União Soviética. Sim. Né? Então, esse tipo de revolução, como tomada de poder pelas armas, em grandes países, tá certo? Não podia mais se realizar. Portanto, o modelo tradicional clássico de revolução, de tomada de poder pelas armas, ou seja, a mudança revolucionária, se chamava uma luta de movimentos. Esse é um conceito do general Clausewitz, né, marechal prussiano do final do século XIX, não podia mais acontecer. Né, principalmente em países desenvolvidos, como os países europeus, principalmente os países europeus. Isso significou dizer que havia necessidade de uma mudança. Né, uma mudança na concepção da política revolucionária dos partidos socialistas, comunistas, trabalhistas, etc. E isso aconteceu. Aconteceu a partir de intelectuais
espalhados, seja na Alemanha, seja na Áustria, seja na Hungria, né, seja na França, intelectuais oriundos de classe média e classe média alta, né, oriundos do que eles chamavam, né, os esquerdistas chamam de burguesia, certo? Insatisfeitos por razões diversas com as suas próprias existências, tá certo? E que passaram a teorizar sobre o fim da sociedade capitalista e uma mudança revolucionária, não nos modelos clássicos, mas num modelo agora pautado não na guerra de movimentos, mas numa guerra de posição. Guerra de posição significa ocupar as várias instituições da sociedade civil, seja o sistema educacional, seja o sistema jurídico, seja, evidentemente, o sistema político, os partidos políticos, né? As prefeituras, os estados, evidentemente, o governo federal, né? Seja as instituições culturais, chamadas culturais no sentido artístico, certo? As instituições religiosas, isso é muito importante, as instituições religiosas, que teve um reflexo muito grande na composição, na orientação teológica e pastoral da Igreja Católica, em particular, certo? Então, tudo isso foi sendo arquitetado, né? Deixa eu entender. França, O senhor, então, está dizendo que esse é um movimento pensado de que não mais pegando em armas para se fazer uma revolução cultural, mas ocupando espaços importantes dentro da sociedade, para que a partir dessa ocupação de espaço, as pessoas possam dominar, então, aquele espaço e ter a condição de fazer a sua revolução. Perfeitamente. Então, você percebe, houve gerações de intelectuais da França, do Partido Comunista e Partido Socialista, principalmente Partido Comunista, na França, na Itália. Na França, o caso clássico de um sujeito chamado Louis Althusser. Na Itália, um caso clássico né, que ficou conhecido como Escola de Frankfurt. Essas três grandes escolas marxistas, do pensamento marxista, eles formularam, né, o que ficou conhecido como marxismo cultural. Marxismo cultural ou humanismo marxista. Veja só, marxismo cultural ou humanismo marxista. E isso caiu, né, como luva de pelica no âmbito das universidades, porque você tinha agora a oportunidade, né, de privilegiar uma mudança de mentalidade a partir de indivíduos da classe média e média alta da sociedade europeia, sim, certo? Que frequentaram a universidade, não eram operários brutos, né? Não, trabalhadores de fábrica, camponeses, não, eram intelectuais, certo? De classe média e média alta, né? Desses principais países europeus, Inglaterra, França, a Alemanha, a Itália, não é? Que passavam a conduzir agora o movimento revolucionário a partir de dentro das universidades, gerando uma massa crítica, né, de orientações políticas, tá certo? Que deveria conduzir o movimento revolucionário. Agora, contando com um personagem que, aos poucos, por outras razões, foi se fazendo presente na Europa, que era a juventude universitária, certo? Os chamados movimentos estudantis. Essa juventude universitária, esses movimentos estudantis, não foram pensados por Marx e Engels no século XIX como sujeitos históricos revolucionários. A teoria marxista clássica de Marx e Engels tinha, né, no operariado de fábrica e nos camponeses como força aliada, né, a esse operariado de fábrica, esse operariado urbano, né, o sujeito histórico das transformações revolucionárias. Sim. O que vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial é que, com o fim dessa predominância do movimento revolucionário de esquerda, do operariado como sujeito revolucionário, porque aí você diz, mas por que aconteceu essa regressão da importância do operariado
como estratégia revolucionária? Simplesmente porque a sociedade capitalista deu respostas através de políticas públicas, né, às necessidades sociais emergentes, né, dessas camadas urbanas, dessas camadas pobres urbanas, tá certo? Então, não aconteceu aquilo que Marx e Engels imaginavam, que o capitalismo do século XIX e início do século XX levaria ao empobrecimento da sociedade. Não. Não é? O Estado capitalista, atendendo às reivindicações operárias, criou aquilo que ficou conhecido como Estado de bem-estar social e atendeu, né, de uma maneira geral, às necessidades dos trabalhadores urbanos. E aí houve quase que uma crise existencial do marxismo, porque ao perder o sujeito histórico revolucionário, que era o operariado e o campesinato, eles tinham que criar um novo elemento a tomar a frente, né, da mudança social e política. E isso passou a ser organizado a partir da universidade. E aí é que entra a juventude universitária como um sujeito agora utilizado como massa de transformação política. Né? Eis a razão de você ter o que Roger Scruton, né, o grande intelectual inglês que morreu, faleceu esse ano, né, que ele dizia, olha, as gerações de intelectuais marxistas, elas foram forjadas no âmbito das universidades, pegando a ingenuidade de jovens professores universitários dos anos 50 e 60, que não tinham ainda credenciais científicas vultosas, né, e vistosas para apresentar à sociedade, mas que agora tinham a possibilidade, né, de se afirmar perante aos seus alunos e perante a sociedade como intelectuais rebeldes, como intelectuais revolucionários, como intelectuais que tinham como missão realizar a transformação social. Isso vai se manifestar com muita clareza nos famosos movimentos dos anos 60. Tanto que se criou uma geração que ficou conhecida como situação Utah, né? Ou seja, a geração 68, né? De professores e jovens que viveram, né, os anos 60, que, perceba a ironia, tinham condições de vida extremamente mais elevadas do que as gerações anteriores, mas, no entanto, passaram a olhar para o mundo com rebeldia, ou seja, com mal-estar, né? Vamos dizer assim. Exatamente e aí, aí professor. queremos justificar as mudanças. Né? Só para concluir, sim. Esse sentimento, esse mal-estar, entre aspas, que foi gerado pelos professores de 68, né? De professores da Universidade Europeia Francesa, principalmente da França, que faz tanto sucesso no Brasil, que é uma tolice, né? Mas faz, e ainda hoje você tem vários professores das universidades brasileiras que é como se o tempo não tivesse passado. E eles nem estavam vivos. Né? E, no entanto, eles se comportam como se estivessem em 1968 na França. Quer dizer, exatamente aí, professor, que me surge uma dúvida. Me surge uma dúvida e às vezes me passa a ser incompreensível, porque no século XXI, onde está mais do que provado que o capitalismo não é um modelo econômico perfeito, mas é o melhor que nós podemos, dentro da nossa experiência empírica já vivida. Como que professores que muitas das vezes fazem parte de um sistema capitalista e jovens que vivem diariamente o modelo capitalista conseguem defender um modelo socialista de esquerda utilizando a estrutura da universidade para pregar esse tipo de teoria? Eu acho três situações. Ou é ingenuidade, ou é ignorância, falta de conhecimento científico mesmo, certo? Falta de conhecimento científico profundo. Ou má fé política, má fé ideológica. Porque, observe, quando você se referiu anteriormente à sociedade capitalista, olha, algo que eu venho insistindo, mas não só eu, digo eu, mas é uma geração de professores liberais, professores conservadores. Veja, professores que são verdadeiramente cientistas. O que caracteriza isso que eu estou falando de cientificidade? 4 passos fundamentais
que não são estudados na universidade. Observe. Naturalmente, você deve ter ouvido falar numa disciplina chamada metodologia científica. Sim, paguei, inclusive. Metodologia científica, veja só, metodologia científica é uma aberração. Certo? Porque ali não se ensina um dos caminhos elementares da boa ciência que foi elaborado por séculos a partir, né, do iluminismo, que gerou, né, os procedimentos do método científico clássico, né, e fundamentou a revolução do conhecimento que criou o mundo moderno. Quais são esses 4 procedimentos fundamentais? Observação, descrição, explicação e, se possível, comparação. Olha só, observar, descrever, explicar, comparar. Qualquer ciência, da física, da matemática, da biologia evolutiva, da sociologia, da economia, tem que passar necessariamente por esses 4 procedimentos. Ou então não é ciência. Aplique-se isso agora à história do mundo. A história das sociedades humanas, que para mim das linhas de pesquisa, foi o que, inclusive, me instigou, o que me levou a ser sociólogo, a ser antropólogo. Eu fiz as ciências sociais, fiz as 3 áreas, né? Isso aí tem que ficar claro. Eu fiz as 3 áreas, por isso que eu passei mais tempo do que os outros lá dentro, porque eu fiz sociologia, antropologia e ciência política, as 3. E tive que me bacharelar só em uma, porque não dava bacharelar com os 3. Mas tudo bem. Então, a evolução das sociedades humanas. Quando você olha para a evolução das sociedades humanas, há aquilo que o grande intelectual Friedrich von Hayek chamava da ordem espontânea das coisas. O que é a ordem espontânea das coisas? Simplesmente, né, a organização natural de uma espécie que somos nós. Sim. Não podemos esquecer que há um componente, se há um componente divino em nós, há também um componente biológico. E é esse, quando você estuda a história das sociedades humanas e da organização das sociedades humanas, você vê claramente que as sociedades se organizam, né, de acordo com suas possibilidades adaptativas a cada ecossistema. Isso, ao longo do tempo, foi gerando, desde as sociedades primitivas às sociedades complexas como a nossa. Quando você pega uma sociedade complexa, como as sociedades industriais do século XIX, que se passaram pela primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, então configuraram o que nós conhecemos como mundo ocidental, sociedades industriais, sociedades modernas industriais. Aquilo ali não foi teorizado, Tex. Aquilo ali não foi inventado. Isso não foi pensado, isso não foi teorizado, isso aconteceu naturalmente, por processos de mudança na esfera política, na esfera econômica, na esfera cultural. Vai se reformando, se auto-reformando e gerando a sociedade que gerou, que é essa que nós conhecemos. Sociedades complexas, de base industrial, de organização política democrática. Foi isso o que se criou, naturalmente. Agora, veja só, quando você pega, no século XIX, alguém, né, que teoriza sobre algo que nunca existiu. O que foi que nunca existiu? Uma sociedade onde todos sejam iguais, onde não haja propriedade privada, onde o Estado que organize tudo, certo? E que Professor Geraldo, a gente está tendo um pequeno problema de conexão, inclusive as pessoas que estão aqui conosco agora estão comentando. Vamos ver se normaliza, se estabiliza, e o senhor retorna ao seu pensamento, porque até aqui onde eu estou também deu uma pequena travada. Eu vi que faltou um pouquinho, mas aqui está normal, tá? Beleza. Pronto? Aí? Pronto. Então, o senhor poderia repetir o pensamento, por gentileza?
É que eu estava dizendo, né, que a sociedade capitalista, as sociedades modernas industriais, elas não foram teorizadas. Ninguém, há 400 anos ou 500 anos atrás, teorizou a existência da sociedade capitalista. Ela foi um resultado de processos de transformações, como a Reforma Protestante, como como a pré-renascença, a Renascença, o Iluminismo, não é? As revoluções econômicas, as invenções tecnológicas, enfim. Uma série de processos, portanto, transformações multidimensionais, que naturalmente levaram à organização de uma sociedade como essa que nós chamamos de sociedade moderna, sociedade industrial capitalista. Ela não foi teorizada. Agora, quando você pega no século XIX, certo? Indivíduos como Marx e Engels, vindos da classe média, média alta da sociedade alemã, tá? Da sociedade alemã, da Renânia, etc., que não existia ainda a Alemanha, quando Marx nasceu, então existiam os estados alemães, enfim. E aí eles teorizam uma coisa que nunca existiu. Quer dizer, qual é a base empírica para você teorizar a sociedade socialista em direção à sociedade comunista? Nenhuma. Não existe, não existe. Não existe. Então, na verdade, ali foi um exercício de especulação teórica, olha só, um exercício de especulação teórica que se juntou, observe esse dado importante, a crítica, olha só, a crítica vamos dizer assim, dos vícios humanos que são originários da tradição judaica cristã. Na verdade, se você pega Marx e Engels e você, posteriormente, pega os chamados intelectuais marxistas que levaram adiante a teorização marxista, quase todos eles eram judeus ou eram cristãos, católicos ou evangélicos. Não dá para fugir disso, as suas famílias. Tá certo? Então, eles estão imbuídos da crítica judaica cristã aos defeitos humanos, aos vícios. Não há nenhuma novidade quando Marx e Engels condenam a usura, condenam a ganância dos capitalistas, absolutamente nada disso. Isso tudo está lá atrás, não é? Nas invectivas da tradição judaica cristã, não é? A ganância, os pecados em geral. Sim. Como está também na ética epicurista do pensamento grego, de Epicuro. Não é? Epicuro não é um filósofo. Epicuro, ele cria uma tradição ética. Ele não tem um sistema filosófico. É por isso que eu gosto mais dele do que os outros filósofos, porque, na maioria, ele é um pragmático, é um filósofo pragmático. Certo? Mas, então, veja bem, não há novidade nenhuma. A novidade que Marx e Engels fizeram é que, diferentemente do que o mundo judaico-cristão via na reforma do homem, na reforma do indivíduo, não é? Uma possibilidade de uma salvação individual da sua alma, tá certo? E Epicuro via, né, no controle dos desejos, da moderação, uma forma de viver bem, certo? Marx e Engels teorizaram o fim daquela sociedade que eles achavam que era geradora de todos os pecados, de todos os males, e o estabelecimento de uma nova sociedade, que seria uma sociedade socialista, onde não haveria desigualdades, onde não haveria sofrimento, onde não haveria tristeza, enfim. Não é? Quer dizer, uma especulação puramente, não é, ficcional. Tá certo? E é essa, daí porque, observe, como uma coisa que os esquerdistas gostam muito é falar de utopia. Ora, eu fico surpreso do âmbito das universidades. Está faltando utopia. Gente, utopia é algo que não existe. Utopia é algo que não existe. Como você pode orientar jovens alunos, certo? Ou de uma universidade, ou mesmo do ensino médio, depois eu posso até falar do ensino médio, do pecado que é ensinar sociologia no ensino médio, que é um crime, certo? Você direcionar, não, você tem que lutar pela utopia, pela transformação da sociedade. Transformar a sociedade. Meu amigo, você sabe o que é transformar uma sociedade? Percebe? Quer dizer, é você jogar para trás toda uma tradição de milênios, de séculos, né? Que os nossos antepassados viveram, lutaram, morreram, né? Para legar a nós. E aí, de repente, você, um jovem professor universitário, que necessita de afirmação própria, certo? Eu até considero que a maioria dos professores universitários deveriam andar com um psiquiatra do lado para entrar na universidade, para dar aula, tá certo? Porque o cara precisa de afirmação, ele já devia entrar bem mais velho do que entra, tá certo?
E aí ele se pega diante de jovens alunos e quer colocar as suas frustrações diante do mundo, não é? A partir, não é? Veiculadas por uma teoria política cuja finalidade é uma utopia. Utopia, olhe, utopos é algo que não existe. Então você está vendendo uma esperança, você está vendendo uma ilusão, né, para jovens que observe, Tex, aí é que entra a sociobiologia, a neurociência na minha vida profissional hoje. Porque eu fico desesperado quando eu olho jovens com o cérebro em transformação, em torno de 17, 18, 19 anos, sendo maltratados no ensino médio e depois no ensino universitário, né, por ideias absurdas. Observe, um cérebro em transformação, Tex, requer tranquilidade, requer calma, requer minimamente que alguém, ou a sociedade, certo? Lhes dê nortes, Sim, lhes dê concordo. linhas a seguir, tá certo? Para que eles possam se integrar à sociedade. Aí, de repente, você pega, eu vou te dar um exemplo, a Base Nacional Curricular Comum. Eu fiz um artigo sobre isso, e eu tenho dificuldade de publicar porque eu baixei o pau na Base Nacional e fiz uma crítica ao livro de Sociologia do Ensino Médio. Tá certo? Porque a Base Nacional Comum, quando você olha o programa espalhado lá nas disciplinas do ensino médio, aquilo é um programa de introdução à sociologia do nível superior. Sim. Aí você fala lá de preparar os jovens para transformar a sociedade. Jesus, um garoto de 16, 17, 18, transformar a sociedade. Quer dizer, é um verdadeiro crime. É por isso que, quando começou a concluir essa parte, quando o professor, tem um professor, acho que é Luiz Antônio Moraes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, há uns 10 anos, acho que foi o período que, quando voltou à universidade, acho que foi 2003, por aí, quando voltou o ensino obrigatório de Sociologia e Filosofia do ensino médio, ele denunciou, disse, olha, isso é um crime, isso é um absurdo, porque o ensino de Sociologia é muito complexo, o ensino da Antropologia é muito complexo, não é isso que é ministrado no ensino médio, e nem tampouco nos vários cursos universitários que têm as disciplinas de Sociologia. Professor Entendeu? Geraldo. Então, você pegar jovens e colocar um monte de bobagens na cabeça dele, dizendo que ele vai sair dali para transformar a sociedade, que ele é um agente de transformação, isso é um absurdo. Certo? Sem contar que você, ao invés de levar estabilidade e tranquilidade para a cabeça dos jovens, você está levando, certo? São pontos de tensão. Certo? Exatamente. Que ele vai assimilar e sair por aí... por exemplo, tendo raiva do passado, como é que se está vendo agora, né? Querendo destruir inclusive, os símbolos do passado. Isso é um absurdo. O Nicolas aqui, nosso colega, também formado em economia, acabou de comentar isso. Uma geração que está sendo induzida a odiar gerações passadas que lutaram pela democracia que hoje nós vivemos. Nós temos a sorte também de participar aqui conosco nessa live o professor Alex Marinho, que é reitor da Universidade Federal Delta do Parnaíba aqui, eu tenho certeza que ele está tendo muita dor de cabeça porque a própria Universidade Federal experimenta esse modelo sociológico de ensinamento e até mesmo, poderia dizer, doutrinação. E dentro desse comentário, professor Geraldo, eu queria lhe fazer até uma outra pergunta, tendo em vista uma universidade tipicamente de esquerda, onde você pensar de uma maneira diferente, pensar de uma forma liberal, ou até mesmo se identificar como conservador, você ali expõe praticamente quase que um crime. O que o senhor poderia comentar também sobre essa permissividade que nós temos tão grande na sociedade atual, onde confundem a democracia dos modelos que nós tivemos até hoje, com o conservadorismo, eu posso dizer assim, o modelo que deu certo, e hoje as pessoas, os jovens e os professores, principalmente, tentam induzir essa sociedade a essa permissividade, onde ser democrático é ser permissivo, permitir todas as opções, permitir que tudo que antes era um modelo negado, um modelo proibido, hoje você tem essa opção de dizer é democrático, é liberal e por isso
pode dar certo? Sociologicamente falando, isso pode dar certo dentro de uma sociedade como a nossa? Nós negarmos os valores, negarmos a nossa própria história adquirida em contrapartida a fazer um mundo livre? Olha, eu vou te dar exemplos muito simples, muito práticos. Não é? Você talvez um bom exemplo disso, dessa que você chamou de permissividade, né? Venha do que inventaram isso na Semana de Arte Moderna de 1922, né? Que às vezes é exaltado como a Semana de Arte Moderna. Aquilo foi uma porcaria. Porque eles defenderam a ideia de que nós deveríamos pegar as tradições que nos formaram, certo? Quais eram essas tradições? As tradições europeias, certo? E o que são essas tradições? Essas tradições são o cristianismo católico e evangélico, é a filosofia grega, é o direito romano e é a ciência, o método científico. Tudo isso, esperneie ou chore, mas foi criado na Europa. Não dá para fugir disso. Porque é até uma terrível ironia, porque se você fala português, isso aí foi graças aos romanos. Né? Se você pensa de dentro da universidade, também isso aí foi graças a começar da Itália, né? Depois da França. Então, essas 4 instituições, certo? Formam o mundo ocidental. Então, quando você pega aí, vamos pegar rapidamente, na Semana de Arte Moderna de 22, os brasileiros aqui acharam, os artistas intelectuais da época acharam que, não, nós vamos engolir essas tradições e regurgitar algo nosso, né? Então, tanto é que a figura arquetípica é o Macunaíma, chamado herói sem nenhum caráter. Ele era preto, ele era branco, ele era índio, mas não era as 3 coisas ao mesmo tempo e nenhuma em particular. Lindo! Quando você vai isso para a prática, o que é que significa isso? Significa dizer que a sociedade brasileira não tem tradição nenhuma. E aí os brasileiros acham o máximo querer misturar tudo. Misturar tudo significa degradar as origens, olha só, as origens tradicionais das instituições. Sejam elas instituições políticas, sejam elas instituições universitárias, sejam elas as instituições religiosas, tá certo? Sejam elas as instituições culinárias que fazem parte da estética. É por isso, por exemplo, que os brasileiros acham que a coisa mais pega a pizza, eu gosto de dar esse exemplo, pega a pizza aqui, aí enche de ketchup, enche de maionese, isso aqui é pizza, não é? Pergunte para o italiano se aquilo ali é pizza. Não é pizza, mas ele acha que é pizza e bota aqui o nome e vai lá. Observe por que o Brasil é muito vítima do que você estava falando anteriormente. Porque isso, a destruição das tradições, é o que foi pensado pela Escola de Frankfurt, particularmente um sujeito chamado Herbert Marcuse, né? Intelectual da Escola de Frankfurt, tá certo? Que junto com os frankfurtianos, e ele em particular, criou a ideia do homem unidimensional. Ele escreveu um livro sobre isso. Né? É que toda a ação humana é uma razão tecnológica, ele só pensa em interesses, e só pensa em manipular as pessoas. Isso é um absurdo. Né? Porque, de fato, toda ação prática é assim. Mas isso não é negativo, é simplesmente uma ação humana. Sim. E sempre foi assim, desde os homens primitivos de 300, 400 mil anos, desde os nossos antepassados neandertais, enfim. Aí é uma outra história também que eu domino, mas não vem aqui o caso. Certo? Então não há nenhum mal nisso. Mas, no entanto, os frankfurtianos, né, Marcuse em particular, mas também Horkheimer, Adorno, enfim, vão, né, criar esse modelo de desestruturação ou desconstrução das tradições. Portanto, se você não concorda com isso, você é conservador. E o que significa o conservadorismo? O conservadorismo é a preservação e a adaptação das tradições ao mundo, mas sem perder a sua herança, a sua herança tradicional. Adaptação não significa negar as raízes, negar as tradições. Tá certo? Exatamente. Uma coisa... Percebe? Então, quando você olha aqui, tá certo? No Brasil, o que você falou da permissividade, né? Os europeus se escandalizam de, cara, nós pensamos isso, mas vocês executaram, levaram isso aos extremos. Observe, levaram isso aos extremos. Ou seja, nós queremos.
É como se for... No fundo, isso é uma mentalidade de colonizado. Era aquilo que o Nelson Rodrigues chamava a mentalidade do vira-lata, não é? Complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata. Quer dizer, olha, tá vendo? Eu sou mais moderno do que você. Eu sou mais avançado do que você. E, professor Geraldo, eu quero fazer a leitura de um comentário aqui de uma amiga minha e profissional da psicologia, Tainara. Ela diz: profissionalmente sou exigida não poder falar sobre conduta política, mas é a classe que mais levanta movimentos políticos com viés ideológico. E pensando nisso, eu tenho inclusive até um outro comentário. A gente está falando aqui sobre as bases do conservadorismo e como isso sendo destruído afeta diretamente a sociedade. Por exemplo, algo hoje que está nitidamente sendo desconstruído, porque a ideia é desconstruir para então impor uma nova sociedade, uma revolução. Eu posso utilizar um exemplo muito claro, o modelo de família patriarcal. Sim. Homem e mulher, onde hoje, inclusive, Tainara, você que é psicóloga, conhece muito bem essa realidade, você não pode... há um cerceamento muito grande quando se trata disso. Porque se eu digo que sou favorável à família patriarcal, naturalmente, eles interpretam que você nega os outros modelos de família. Mas que modelos são esses? O seio familiar é formado para que tenha um resultado, um objetivo. Um homem, quando se une a uma mulher, ele se constrói uma família, unem-se em matrimônio, e a perpetuação, a ideia da família é essa: amarem-se e perpetuar. Então, se o modelo da família é quebrado, então nós temos aí uma incógnita muito grande. Qual é o fim da... Observe uma coisa. Se é algo que nós, da biologia evolutiva e da sociologia, nós nos deparamos com alguns temas polêmicos, dentre os quais esse aí que você estava falando, da família, etc. Olha, há uma coisa também que faz parte da ciência, e que eu não sei, vamos dizer, não é ensinado, isso é algo que eu vou ensinando logo para os meus alunos desde o início dos primeiros dias de aula. Olha, você vai trabalhar comigo, uma coisa você tem que levar em consideração. Primeiro, aqueles 4 etapas. Observar. Ciência é observar, descrever, explicar e, se possível, comparar. E, acima de tudo, procurar padrões. Padrões significam regularidades. Quando você olha a história da espécie ou das espécies, você vai encontrar lá regularidades, padrões. Então, qual é o padrão biológico básico? Macho e fêmea. Em torno desse... Observe agora. Em torno desses dois modelos arquetípicos de macho e fêmea, você tem uma variação genotípica enorme, que vai fazer com que o homem goste um homem goste de mulher, o outro, a maioria gosta de mulher, outros vão gostar de homens, e mulheres também com as suas variedades de desejo. Tudo bem, mas o padrão, a regularidade é um macho e uma fêmea. Por que é assim? Porque a natureza criou assim, isso não é uma invenção nossa, basta você observar, descrever e explicar. Então, há as variações, mas, evidentemente, o cara pode ser homossexual, a mulher, enfim, que tem por aí, os LGB, vários, né? Mas são variações em torno de um padrão. Essa é a regularidade. Por quê? Porque, antes de mais nada, tirando o lado divino que possa existir dentro de nós, há o lado animal. E o lado animal é esse. Tá certo? Ou seja, é o lado biológico. Certo? Então, a partir disso, né, aí você começa a desmistificar uma série de coisas. Uma que é vendida por aí é que diz que no passado existia o matriarcado. Não. Isso não é comprovado antropologicamente, arqueologicamente, certo? A predominância nas várias espécies sempre foi um modelo que se chama patriarcal. O que é o modelo patriarcal? Não é nada demais, é a divisão de tarefas. Os homens, né, vão caçar e pescar, e as mulheres cuidar da família. E muitas delas, de acordo com os vários ecossistemas terrestres, e algumas espécies, como os neandertais, participavam, às vezes, de combate, de conflitos entre os grupos, etc. Tá certo? Mas esse foi o padrão. Tá certo? Que existiu. Hoje, evidentemente, com
uma série de evoluções que foram adicionadas, certo, à evolução biológica, que a gente chama de evolução cultural, aí é uma outra situação, que é o que eu trabalhei no meu último livro, né? Que a gente chama evolução por seleção cultural. Né? Quer dizer, a evolução por seleção cultural trabalha ao lado da evolução por seleção genética. Tá certo? Aí você tem sociedades, você tem grupos, né, que homens e mulheres estão no mesmo patamar, trabalham, ganham dinheiro, etc, etc. Agora, para procriar, é um homem e uma mulher. É inevitável que seja assim. Por quê? Porque é o padrão, é a regularidade, certo? De uma espécie. Se você mudar essa regularidade, essa espécie vai entrar em um beco sem saída evolutivo e acabará por desaparecer. Isso é a história biológica, o que a gente chama a história biológica da espécie, né? A ontogenia, pronto, né? Vai explicar isso. A filogenia, melhor dizendo, a filogenia. Professor Geraldo, há algo interessante que nós temos que pontuar aqui, e não devemos nos envergonhar, é de defender os modelos de sociedade, modelos culturais, que deram certo. Porque o que eu percebo hoje dentro das universidades é que há literalmente um movimento de pressão sobre as pessoas que se identificam com o modelo conservador, ou mesmo com o modelo liberal, de pensamento, de que eles estão errados e que nós devemos nos envergonhar disso, porque isso é ruim para a evolução da sociedade. Então, como que nós devemos lidar com isso dentro das universidades? Principalmente pelo fato de pensarmos diferente. Mais uma vez, mostrando a ciência, não é? A grande arma, por exemplo, é o combate aos preconceitos. Eu me lembro que eu ministrei uma disciplina de neurociência, uma disciplina optativa no curso de educação. E criou-se uma expectativa danada. Perdão, era uma disciplina chamada História da Sexualidade. Pronto, História da Sexualidade. Aí criou-se uma expectativa danada. Pô, mas como é que o geral vai ministrar isso? E foi uma disciplina que eu dei com o maior prazer. Você sabe por quê? Porque, eu digo, olha, o que foi que nós... As aulas iniciais, biologia evolutiva, e evolução darwiniana e genética, tá certo? Que é exatamente o que eu venho estudando na sociobiologia. Aí eu fui mostrar para eles isso, quer dizer, o que é o sexo, né? Quer dizer, o sexo, a biologia, o que é o gênero e o que é a opção, tá certo? Quer dizer, essas três diferenças, mas sob a perspectiva da ciência. Então, e aí, a partir daquilo ali, eu fui mostrando, né, ao longo da história, né, no exemplo de várias sociedades, certo? Evidentemente, no mundo ocidental, né, privilegiando o mundo ocidental, para trabalhar com isso. Então, a ciência é fundamental, né, para que você combata aí o que eu chamaria os preconceitos militantes. Né? Então, a gente sabe que existe um padrão. Agora, se um indivíduo A, B ou C tem determinados desejos, tem determinadas tendências, o problema é dele, desde que ele não vá sair matando os outros, nem batendo em ninguém, nem impondo, né, as suas opções, ele que vive em paz, ótimo. Mas se combate isso, mostrando para ele que aquilo ali não é opção, certo? Como às vezes se vende dentro das universidades, que a sexualidade é uma opção, é uma construção social negativa, certo? É uma predominância genética, evidentemente, aí, né, determinando aquela pessoa e boa parte do seu desejo, evidentemente que vai ser temperada, né, essa sobredeterminação genética vai ser temperada pelo ambiente onde ele está. Coitado, se você nascer homossexual, masculino ou feminino no Irã, está liquidado. Né? Muito possivelmente, se você for mostrar a sua sexualidade lá, eles vão te enforcar ou vão te jogar de uma cadeira de cima de um prédio. Né? Agora, por outro lado, num mundo aberto, uma sociedade aberta, que a grande definição feita pelo... Me faltou aqui, escreveu Sociedades Abertas. Depois eu lembro do nome dele, um austríaco, né, da época do Mises e do Hayek, né? Que diz, olha, aqui uma sociedade aberta, como são as sociedades ocidentais, que permite o indivíduo manifestar. Isso é importante, viu, Tex? Porque para contrabalançar esse mal-estar que esses jovens vivem, que são estilados a viver, certo? Um veneno, não é? Diante do mundo, diante das suas vidas e diante do passado, que eles não deveriam ter. Basta ver isso, olha, vocês vivem em sociedades abertas. Aqui,
aqui. Vocês podem manifestar a sua sexualidade. Olhem os indivíduos que, em outras sociedades, que são sociedades fechadas, que você, nessa sociedade, você não pode manifestar isso. Porque se você manifestar, você corre risco de vida. Então, só isso já é um ganho significativo para, ao invés de você querer execrar as tradições ocidentais, você deveria exaltar essas tradições ocidentais, Com porque certeza. foram elas que permitiram o que você hoje, tendo a sua determinação sexual, o seu A gênero, liberdade. a sua chamada liberdade, você possa manifestar isso sem o risco de ser assassinado. Ah, mas tem a morte de homossexuais. Sim, meu querido, mas você está no universo de 210 milhões de pessoas, evidentemente que vai ter um ou outro ali, né, um maluco que vai matar alguém devido aos seus tendências psicopatas. Ok, mas não há um preconceito em regra. Um outro, por exemplo, que vem sendo criado é o chamado conceito de raça sociológica. Isso é uma aberração. Raça sociológica? É porque eu vi isso nos últimos tempos, é divulgado por uma tal de Jamila, não sei de quê, aí, que é uma intelectual negra, né, que fica dizendo que não, olha, existe o conceito de raça biológica, existe o conceito de raça sociológica. Você deveria voltar para os bancos escolares e compreender, certo, que existe raça e etnia. Raça e etnia. Raça, a pessoa diz, mas não existe raça. Existe. O que é raça? Raça é simplesmente a consolidação de determinados marcadores genéticos em um grupo populacional. Então, se você pegar um chinês, pega um africano do norte da África, pega um africano subsaariano, ali do centro da África, pegue um norte-americano, bota os quatro juntos e olha se um tem diferença do outro. Obviamente. Claro. Entendeu? Então, mas por que eles são diferentes? São diferentes por conta de marcadores genéticos que fazem com que eles tenham fenótipos distintos. Ponto. Isso é uma raça no sentido biológico genético. Agora, isso não significa que essas pessoas sejam diferentes sob a perspectiva, olha só, socioantropológica. Então, a moça disse lá que existe raça sob perspectiva, raça sociológica. Isso não existe, isso é uma aberração. Sabe o que é isso, Peck? Chama novilíngua. Para justificar. O que é a novilíngua? A novilíngua é uma invenção, mais uma vez, da escola de Frankfurt, certo? Mais uma vez da França, a partir do psicanalista chamado Jacques Lacan. Jacques Lacan, certo? É a chamada novilíngua. O que é isso? É a deturpação dos significados tradicionais, certo? A desconstrução desses significados e a criação do nonsense. Como disse Sir Roger Scruton, o nonsense é a colocação do nonsense no lugar da racionalidade. É ela pegar um conceito que é de natureza biológica, genética, certo? Portanto, biogenética, e transpor para o nível socioantropológico, sociopolítico, tá certo? Com interesses outros, para justificar, tá entendendo? Para justificar a ideia de conceitos e tal, não sei o quê. Então, isso é uma aberração. Olha, que faz um mal enorme. Então, você vê a postura do grande intelectual negro, Thomas Sowell, certo? Um brilhante intelectual negro que combate essas bobagens. Pronto, daí. Que combate essas bobagens, não é? do radicalismo, do movimento negro, que não leva a nada, pelo contrário, certo? Leva ao acirramento das paixões e, consequentemente, a crimes, a distúrbios sociais, não é? Que não fazem bem a ninguém, certo? Volto a dizer, principalmente para os jovens. Porque eu não sei se você já observou, Teste, que o mundo é dos velhos. Sim. Essa foi o resultado do desenvolvimento da evolução por seleção cultural. Até o século XIX, basicamente, a expectativa de vida era em torno dos 30 anos, em média. Sim. É claro que existiam aquelas pessoas que ultrapassavam essa faixa etária, mas a média, portanto, a expectativa de vida, girava em torno de 30 anos. Quando você sabe hoje, pelo desenvolvimento da neurociência, certo? Principalmente nos anos 90, que em torno de 30 anos é quando o cérebro está definitivamente amadurecido. Sim. Então, significa dizer que quando você pega de lá para cá, do século XIX para cá, as décadas subsequentes, tá certo? Você tem aí
se você pega só o século XX, são 120 anos, portanto, 12 décadas. 12 décadas. Que aos poucos, né, a expectativa de vida foi aumentando. Hoje ela está em torno, na média mundial, de 75 para 80 anos, por aí, né, principalmente em sociedades desenvolvidas, complexas, economias complexas, desenvolvidas nesse sentido, não é? E aí você vai dizer, mas peraí, se com 30 anos é que meu cérebro estabeleceu, eu vou viver até os 80 anos, então de 30 para 80 são 50 anos de vida adulta, de vida adulta. Então, olhe, observe, quando você olha para trás, aí é que você vai, mas peraí, agora que meu cérebro aceitou, aí que você, mas eu tive, né? Se eu tive uma boa estruturação na juventude, formação, uma boa formação, uma estrutura de um cérebro que recebeu bons estímulos. Bons estímulos. O que significa bons estímulos? Significa esporte, significa teatro, mas teatro de qualidade, experiências religiosas positivas, experiências artísticas. Eu falei do teatro, da música, do cinema positivo, tá certo? Aí, com certeza, esse indivíduo terá, depois dos 30 anos, um cérebro relativamente equilibrado. Evidentemente, tem as tendências genéticas dele, enfim, aí é uma outra situação, mas na regra, na média, você teria um cérebro relativamente equilibrado. Agora, por outro lado, se você tem, nesses 15 anos anteriores, dos 15 aos 30 anos, normalmente, 15 aos 30 anos é a juventude, Tex. Sim. 15, o pessoal fala tanto da juventude, blá. Querido, juventude é de 15 aos 30. São 15 aninhos, uma expectativa de vida de 80. Só que durante esses 15 aninhos, muitos homens e mulheres cometem tolices que vão prejudicar o resto de suas vidas, Tex. Porque é ali que desabrocha a sexualidade. Observe, é ali que desabrocha a sexualidade. É ali que você está propenso por uma tendência biológica, né? As transformações do cérebro que te levam a sair de casa, mais uma vez, é a determinação da espécie, né? Você termina a infância, entra na adolescência, a adolescência é uma preparação para você sair de casa. Percebe? Sim. O teu cérebro é reorganizado para sair de casa. Né? Por isso que você perde os interesses pelas brincadeiras de casa, pelas brincadeiras da infância, e começa a se interessar por outras experiências. O problema é que quando você começa a se interessar por outras experiências, se essas experiências não forem positivas, Tex, se elas forem estimuladas por pessoas com propósitos outros, com interesses outros, não, você vai ter que transformar a sociedade. Observe, transformar a sociedade. Mas em nome de quê? Com quais ferramentas? Não, em nome de uma utopia. Mas utopia de quem? Percebe? Aí vai um cara, chega com um jovem professor do ensino médio, numa aula de história, olha, tá vendo aqui? Esse negócio de Nossa Senhora não existe, esse negócio de santo não existe, esses pastores são os enroladores e tal. Percebe? Olha, um professor... Entende? Sim, como perfeito. É que vai ficar a cabeça desse garoto, dessa menina? Entende? Quer dizer, vai ele vai crescer totalmente desestruturado, professor. Essa é a realidade. Pronto. Exatamente isso aí. Entendeu? Professor, o nosso tempo aqui está chegando ao final. Essa live realmente está rendendo bastante. Inclusive, a Tainara comentou assim, eu estou me empolgando muito. Ela e o Nicolas estão participando bastante. Eu queria mandar um abraço para a Tainara, para o Nicolas, para o Paulo Linhares, ele pediu um abraço aqui, que já foi seu aluno também, aqui da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Então, mandando um alôzão aqui para o senhor. Está aqui o Misael comentando, a Aline Barcelar, todo mundo que está conosco ao vivo. Mas eu queria passar para a parte final já da nossa live. Eu sei que daqui a pouco o Instagram vai finalizar ela, mas antes disso a gente vai fazer um bate-papo rápido e prometo que nós vamos fazer uma live 2, professor Geraldo, porque aqui nós temos muito conteúdo para debater e acredito que a sociedade ela precisa ouvir o outro lado, ela precisa ouvir e reafirmar os seus valores, entender, conhecer que aquilo que nós defendemos e aquilo que nos fez o que somos até hoje, como pessoas e como sociedade mesmo, é algo que nós temos que defender com muito orgulho, sabe? E as pessoas, infelizmente, são ensinadas a ter vergonha do seu passado. Né? Eu volto mais uma vez àquilo que a gente comentou no início, as pessoas hoje, de protestos
contra o racismo estão tentando denegrir a imagem dos antigos. Olha, apareceu aqui 22 segundos restantes, professor. Para finalizar, bate e volta. O que é o conservadorismo? É a preservação daquilo que deu certo nas instituições do passado. Certo? Marxismo. Uma utopia psicopata que causou e causa um mal terrível às sociedades humanas, principalmente no Ocidente.